Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula do segundo bimestre? Antes da gente começar a nossa primeira aula, antes desta postagem do vídeo, eu postei as atividades avaliativas do bimestre, as datas, as regras e quando e como nós vamos fazer neste bimestre. Em uma semana eu gravo aulas, monto os slides e envio para vocês. Na outra semana eu fico para tirar dúvidas da aula, do que foi abordado no vídeo, nos slides, das pesquisas. E aí o que eu queria pedir para que vocês respeitassem o horário, o dia da nossa aula. Se a nossa aula é na terça, se é na quarta, dentro desse dia, do horário das 19 às 23, ok? Então vamos lá, começando a nossa primeira aula do segundo bimestre. Nós vamos falar da indústria brasileira, como que aconteceu a industrialização do nosso país. Nos slides tem muito mais detalhes, tá? Vou falar um pouco mais resumido para não ficar cansativo para vocês o vídeo. Então vamos lá. A indústria. Para a gente falar de indústria brasileira, vocês têm que conhecer dois personagens, Getúlio Vargas e JK. São dois personagens, dois políticos, ex-presidentes de extrema importância para a gente entender o cenário da industrialização brasileira. Em 1910, 1920, o Brasil era 100% agrário. 100% agrário. A nossa economia girava em torno da agricultura. E o carro-chefe da nossa economia era o café. O Brasil produzia café, Estados Unidos compravam e a nossa vida seguia. Até que em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, a primeira grande crise econômica mundial, e o nosso maior comprador, os Estados Unidos, deixa de comprar o nosso café. E aí? Aí surge, né, aquela frase famosa que são nas piores crises que surgem as melhores ideias. E realmente quem estava no nosso comando era Getúlio Vargas. E o que ele fez, né? Vamos continuar plantando café, estocando, deixar embolorar? Vamos continuar investindo na agricultura ou vamos virar a página? Foi aí que Getúlio, ele teve a grande sacada de pedir dinheiro emprestado, inclusive para os Estados Unidos, contraiu aí a primeira, né, grande dívida externa brasileira, para investir em quê? Em indústria, ok. Só que para investir em indústria, não é assim, vou montar uma indústria. O Brasil era agrário. Para eu ter as primeiras indústrias, Juscelino teve que fazer um grande preparo no território brasileiro com as indústrias de base. O que é isso, indústrias de base? Indústrias de base são aquelas que dão base para outras indústrias. Como assim? Vamos citar um exemplo. Getúlio investiu em hidrelétricas. Hidrelétricas, hoje todo mundo consome energia elétrica, ok, só que na época o Brasil quase não tinha energia elétrica. Nós éramos agrários, o que precisa, o que mais precisa para a agricultura? Água. Água a gente tinha. Então, assim, para eu mover máquinas numa indústria, precisava de uma quantidade de energia elétrica muito grande. O Brasil não dispunha disso. Então, Getúlio investe nas hidrelétricas. Segundo investimento, foram vários outros, tá? Vou citar só para vocês entenderem aí uma lógica. Ele fundou a Vale do Rio Doce. Hoje, somente o nomezinho Vale, né? A Vale, quando ele funda, foi uma das maiores estatais brasileiras. Estatais é quando o governo é dono dessa indústria. Hoje, a Vale já é uma indústria privatizada, né? Na década de 90 foi vendida e a Vale do Rio Doce passou a chamar Vale. O que a Vale faz? É uma mineradora. O que uma mineradora faz? Retira minérios do solo. No caso, lá em Minas, o que a Vale faz? Retira o minério de ferro do solo. Ok. Depois, com esse minério de ferro já extraído, o que faz com esse minério de ferro? Getúlio funda a CSN, uma siderúrgica que derrete esse minério de ferro. E aí, uma vez com esse minério derretido, nós temos oportunidade de fazer muitas outras coisas. Vamos falar de uma forma bem genérica para vocês entenderem. O minério de ferro, quando ele é colocado, né, numa alta temperatura, ele derrete, ele fica parecendo aquela lava do vulcão,
né? E aí é só colocar em moldes. Moldes do quê? Moldes de porta de carro, moldes de lateral de fogão, de geladeira, de esquadrias metálicas. E aí, com esses 3 tipos de indústria, não foram só esses, tá? Só para vocês entenderem o que é uma indústria de base. A Petrobras foi uma outra indústria que foi fundada por Getúlio, ok? Só tô pegando esses exemplos para vocês entenderem. O que eles fizeram com essas 3 indústrias? Tendo energia, tendo uma mineradora, tendo uma siderúrgica, várias outras indústrias tiveram a possibilidade de se instalar no território brasileiro. E aí, por exemplo, quais foram outros tipos de indústria, além das indústrias de base? As automobilísticas, por exemplo, conseguiram vir se estabelecer no território brasileiro. Aí para e pensa, o que uma automobilística precisa? Ela precisa de estofados do carro, precisa da parte elétrica do carro. Então, assim, muitas outras indústrias foram se instalando no nosso território. A indústria que é chamada de indústria branca, né, que são as indústrias de eletrodomésticos, a parte de cozinha, várias outras indústrias. Só que para Getúlio ter esse investimento na indústria de base, ele teve que fazer uma análise do território nacional. Onde instalar as indústrias de base? Ele não poderia começar com, vou fazer uma hidrelétrica no Acre. O Acre tinha movimento? O Acre existe, hein? Todo mundo sempre fala isso nas aulas, né? O Acre tinha mercado consumidor? Tinha uma economia ali na época? Tinha, o que tinha? Onde que ele tinha que fazer esses tipos de investimento? Ele, analisando todo esse cenário, ele constrói as indústrias de base no Sudeste. Minas, porque ali, né, na mineradora, tem que ir onde tem a jazida de minério. Minas até hoje é um dos solos mais ricos aí mundiais. Ali que ele instalou a mineradora. Ele vai instalar a siderúrgica lá em Pernambuco? Longe? Não, ele instalou no estado vizinho, no Sudeste, próximo de portos. Onde ele instala hidrelétricas? Próximos do Sudeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas como um todo. Por que ele escolheu o Sudeste brasileiro? Porque o maior produtor de café era aqui. Inclusive, Jundiaí faz parte dessa história. Jundiaí foi uma cidade que se desenvolveu economicamente por conta do café. A produção de café no Brasil, ela vinha mais ou menos Campinas, Jundiaí, São Paulo, São José dos Campos, ali o famoso Vale do Paraíba, até chegar ali na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós ficávamos com esse, né, um Vzinho assim dentro do nosso território, que era onde tinha o quê? Tinha os fazendeiros de café com grana para investir. Era onde tinha os imigrantes que vieram para trabalhar aqui, imigrantes europeus. A Europa já era industrializada há mais de 100 anos. Então, os imigrantes que vieram para trabalhar no café sabiam lidar com máquinas. E era aqui que tinha gente para comprar, gente com dinheiro. Então, analisando esse cenário, Getúlio investe no Sudeste e gera a famosa concentração industrial. Quando vem o governo de JK, Juscelino Kubitschek, ele se elege com a propaganda do plano de metas, crescer 50 anos em 5. Quando a gente falar de Getúlio, a primeira palavrinha que tem que vir à mente de vocês são indústrias de base. Quando a gente falar de JK, a primeira palavrinha que tem que vir na cabeça de vocês é o quê? Plano de metas, crescer 50 anos em 5. E ele consegue. O que ele fez? Ele continuou investindo nas indústrias de base, que o legado ali, né, de Getúlio. Ele continua investindo na indústria de base, ele investe em energia, ele investe em transporte, ou seja, rodovias, aerovias, nos portos, ele investe na educação e na alimentação. Outro fato muito importante, o que ele viu? Ele viu a concentração, o Brasil acontecia no Sudeste. Ele tinha a missão de desconcentrar isso. Para ele desconcentrar a industrialização, a economia que acontecia só no Sudeste brasileiro, o restante do Brasil estava meio que largado, ele retira a capital federal, que era no Rio de Janeiro, e ele leva a capital federal para o coração do país, que em Brasília foi um dos maiores feitos de JK.
Só que para eu construir uma capital federal no meio do nada, na época, era no meio do nada. A ideia, o centro-oeste brasileiro, era um cerrado fechado, mato fechado, sem investimento. Para vocês terem uma ideia, em 1950, Goiânia tinha uma média de 50 mil habitantes. Em 1970, quase 10 anos depois da inauguração de Brasília, de 50 mil habitantes passou para 3 milhões de habitantes. O que ele fez? Para ele construir, levar a capital federal para o meio do mato, que era o centro-oeste, ele teve que investir em energia, em rodovia, em aerovias, e aí facilitou essa desconcentração da população, que ficava aqui no Sudeste para outras regiões do território brasileiro, dirigindo ali para o coração do país em torno da capital federal. Uma curiosidade aí da capital federal, Brasília tem uma planta, porque ela foi idealizada, ela não foi surgindo em torno de igual, por exemplo, Jundiaí surgiu em torno da ferrovia, ok? Aí vai surgindo de forma desordenada. Brasília foi planejada, né? Uma das poucas cidades brasileiras planejadas, que é o ideal. Brasília foi construída, então tem uma planta. A planta de Brasília é chamada de planta piloto. Por quê? Porque ela tem o formatinho do corpo de um avião, né? Nas asas. Na asa norte são as moradias, na asa sul é o comércio e a indústria, e no corpo do avião é onde acontece o administrativo do Brasil, onde tem o Senado, o Planalto, ali que acontece a administração brasileira, certo? Hoje, se a gente sobrevoar Brasília, por exemplo, a gente não percebe mais o formatinho do avião, porque muitas cidades foram surgindo ao seu entorno. Óbvio que a foto noturna de Brasília ainda dá essa noção, a foto noturna, ok? Por conta das ruas retinhas, bonitinhas, iluminadas. Aí depois, quando surgem as famosas cidades satélites, que são as cidades do seu entorno, todas, né, fora de regra, aí a gente percebe na foto noturna, dá para ver ainda o formatinho do avião, ok? Voltando. Quando Juscelino ele assume, ele lança o plano de metas, ele dá sequência ao investimento do governo de Getúlio, investe nas indústrias de base e tem como missão a desconcentração industrial que acontecia aqui. E um dos primeiros atos que ele fez foi levar a capital federal, tirou, né, do Rio, para onde hoje, construção de Brasília, ali a inauguração em 1961. Para a gente fechar o cenário, o que vocês precisam entender? O Brasil ele se industrializou, comparado com a Europa, mais de 100 anos. Né? A Europa teve a sua primeira revolução industrial concluída em 1850. O Brasil teve a sua primeira revolução industrial concluída em 1930. Né? E depois, 1960, mais ou menos, ali tem uma divergência de datas, 1950 e 1960, a segunda Revolução Industrial, e a terceira a gente ainda não concluiu. Por quê? Porque alguns, por exemplo, Sudeste, a gente já pode falar que nós estamos desenvolvendo, né, a terceira Revolução, quase fechando a terceira Revolução. Só que estados do Norte, do Sudeste, do Nordeste, desculpa, ainda não, ok? Então, o fato de termos nos industrializados mais de 100 anos, nos herdou aí um apelidinho de país de revolução retardatária ou tardia, ok? Logo abaixo do vídeo eu vou postar os slides com maiores detalhes. Se vocês tiverem dúvida, é só mandar o zap no dia das nossas aulas, no horário das nossas aulas, ok? Então, uma semana eu gravo aulas e preparo os slides, na outra semana eu tiro as dúvidas, e assim sucessivamente até o fim do bimestre, ok? Obrigadão, tchau, tchau!